Bom, boa noite, senhores. Agora sim, agora é de verdade. Nós iremos iniciar a nossa aula de processos de fabricação. É a nossa sexta aula dessa disciplina, tão importante para um engenheiro ou técnico mecânico. E o tópico que nós iremos abordar hoje, ele é bastante importante. Ele é muito importante, na verdade. Que nada mais é do que os tratamentos térmicos. Por que é importante estudar os tratamentos térmicos? Nós vamos abordar os tipos de tratamentos térmicos OBS. Eu não vou abordar todos. E vamos abordar o que? O recozimento, a normalização e a esferoidização, quase não sai. Então, nas outras aulas, vamos continuar progredindo e eu vou abordar um pouco de têmpera, de revendimento, tratamento termoquímico aplicado aqui aos processos de fabricação. Então, uma disciplina que vai misturar muito com ciência dos materiais, está sempre ligado. E vamos lá. Lembra do nosso triângulo que nós trabalhamos nas aulas anteriores? Eu tenho um material, qualquer material. Esse material geralmente é um material cristalino, né? Correto? E por meio do seu arranjo cristalino ele terá o quê? Propriedades, não é isso? Como dureza, não é isso? Resistência, ductilidade e assim por diante. Caso esse material sofra um determinado processo, o que vai modificar o quê? A própria, esse grão está desse jeito, ele pode ficar como? Desse jeito. Se a partir da realização desse processo modifica os grãos, a microestrutura também o que? Modificará. E consequentemente as propriedades vão ser que? Alteradas. Ok? Processei, modifiquei os grãos, o formato dos grãos, consequentemente a microestrutura será modificada e a partir disso teremos outras propriedades. Então esse triângulo é importantíssimo, né? De se analisar. E basicamente nós temos aqui o material sofrendo uma deformação plástica. E observa que a partir desse processamento, os grãos eles estão se modificando, não é isso? Observa que eu tenho os grãos maiores anteriormente e após o processamento nós temos o que? Grãos mais compactos que não são uniformes. Então, após o processamento, como é que se encontra os grãos? Diferentes, né? Então, a microestrutura vai ficar diferente e, consequentes propriedades também. Mas o que acontece? Se o processo é realizado principalmente a frio, existe uma região interna dos grãos que irão se comportar de maneira diferente dos grãos que estão na parte superior, ou seja, nas extremidades do centro, onde se encontra o material, a região cristalina. E a partir dessa variação, o comportamento desses grãos, nós teremos alterações que podem provocar tensões internas, que podem dar origem a trincas, ok? Então, por isso que é importante realizar tratamentos térmicos. No caso, por exemplo, da laminação ou da própria extrusão. Então, é necessário levar esse material, que nesse caso vocês estão vendo, bobinas trefiladas, para um forno, onde serão realizados o quê? Opa, deixa eu ajeitar. Tratamentos térmicos, né? Ok?
Observe. Para aliviar quem? As tensões internas. Então o que acontece? Importante. Uma animação muito interessante. Observe esse processo de estampagem. As duas chapas, ok? Olha a matriz. E elas vão ser o que? Estampadas. Ó, aconteceu o que? Uma deformação plástica aqui. Agora nós vamos analisar os grãos. Veja só você, ó. Olha o que está acontecendo. Os grãos estão... aqui está acontecendo um processo, um processamento. E os grãos estão modificando, estão se deformando, mudando a forma. A microestrutura vai se modificando também. E observa que, olha a origem, qual é o nome disso? Acabamos de abordar. São as concentrações de tensões, a origem das trincas, das falhas. Aí, para eliminar as tensões ou atenuar, leva-se para um forno, onde o material é aquecido. Nesse caso, a uma temperatura acima da recristalização do material. E coloco ao forno, onde acontece um fenômeno conhecido como recristalização, que nós já abordamos nas aulas. Então, novos grãos serão nucleados e vão crescer, livres de tensões. Observa que a forma do material não mudou, o material continua do jeito que está. O que mudou foi os grãos lá dentro. Aqui, novos grãos livres de tensão. OBS, o material ele continua desse jeito aqui, ó. Ele não mudou. Não há alteração física, geométrica. O que está acontecendo é algo interno. Interno do material. Ok? Tá claro? Tá claro aí? Então vamos lá. Agora nós vamos trabalhar bem. Vou tentar ir na manha, no amor, no amor. Deixe os tratamentos térmicos. Vamos lá. Conceito. O que é um tratamento térmico? Consiste em aquecer, palavra-chave, aquecer e resfriar uma peça de metal para que ela atinja as propriedades mecânicas desejadas, como dureza, elasticidade, ductilidade, resistência à tração e assim por diante, que são propriedades mecânicas. A peça adquire essas propriedades, olha a palavra, sem que se modifique que? A geometria, o estado físico. Então, aqueço, ok? Levo o material ao forno, eles permanecem nesse forno a um determinado intervalo de tempo. Determinado intervalo de tempo ele se encontra no forno. Depois resfrio no forno e retiro. Então esse é o conceito basilar de tratamento térmico. Quero alterar as propriedades mecânicas? Levo ao forno, deixo a temperatura que nós já vamos trabalhar e depois pode tirar o material para resfriar fora, pode desligar o forno e deixar resfriando, ou pode pegar esse material e jogar dentro de uma água. Então existem determinadas formas de resfriamento. E a partir da temperatura, que mais? A velocidade, ó. E a partir da temperatura, velocidade do resfriamento e a composição química do material, eu posso alterar essas propriedades
mecânicas. Querem copiar? Ou tá de boa? Tá tranquilo. Vou jogar aula no grupo. Vamos lá. Continuando. Vamos para o minuto, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aí eu levo, vamos lá. Aqui é no mudo. Vou levar o material. Ó, tá aqui o tarugo. Vamos botar aqui ele vindo na manha. Tá. Ó, o tarugo. Ele vai ao forno. Aí volta aqui o grão. Que coisa maravilhosa, né? Aí eu vou aquecer o material. Então ele vai sendo aquecido. Vai sendo aquecido, ó. Vou passando. Aí ó, vai começar a alterar com esse aquecimento. Vai alterar aqui dentro, ó. Vai acontecer estágio de recuperação, que é, ou seja, diminuir as tensões internas. Ele pode recristalizar se esse aquecimento for acima da temperatura de cristalização do material. E os grãos vão crescer. E a partir desse ciclo, eu posso alterar as propriedades do material. Beleza? Ótimo. Dito isso, nós iremos... como nós trabalhamos com uma liga ferrosa, que é o aço, e é o objeto de análise nessas aulas, né? Eu preciso primeiro apresentar esse mapa para vocês, que é o diagrama ferro-carbono, que eu tenho certeza que vocês irão estudar. Eu tenho certeza que vocês irão estudar esse diagrama na disciplina apropriada, que eu acho que vocês já estão cursando. Então, o que ela me dá? O que ela me forma? Vamos lá. O que acontece? Esse diagrama, ele mostra a composição do aço. O aço, ele é uma liga ferrosa que tem ferro e carbono. Então, no eixo X, eu tenho a composição de carbono. Por exemplo, se eu tenho 3% de carbono, eu tenho, então, se é uma liga binária de ferro e carbono, eu vou ter 97% de ferro. Se eu tenho 6% de carbono, qual é a minha porcentagem de ferro? 94%. Então é uma liga binária. Então, diagrama binário de fase, que nós chamamos. Lá na disciplina que vocês devem estudar essa parte. Então, existem várias ligas binárias e o aço é uma delas. O que é importante entender nesse gráfico? Que o aço, ele é uma liga de ferro-carbono, onde esse carbono ele varia entre 0 a 2%. Então, tem ferro, carbono, e esse carbono ele varia entre 0 a 2%. Existe outra liga ferrosa que nós chamamos de fofo, ou ferro fundido. Que essa composição vai de 2 a 4,3%. O ferro fundido comercial. Existem outros ferros fundidos? Existe, só que vai ter tanto carbono que ele vai ser um material muito frágil. Lembra que eu falei? O material frágil ele é inapropriado para aplicações industriais.
Entenderam isso aí? Entenderam? Tá. Então nós vamos trabalhar com aço aqui inicialmente. Ó, vocês vão entender lá na disciplina que esse ponto onde se encontra 0,76% de carbono, nós chamamos de ponto eutetóide. Eutetóide. E o aço, ele pode ser classificado como hipoeutetóide, ou seja, está à esquerda do ponto eutetóide, e à direita do ponto eutetóide. Então, o aço aqui é hipoeutetóide e hipereutetóide. Ok? Tá claro aí? Hipoeutetóide e hipereutetóide. Muito bem. Agora vamos analisar, vamos conversar aqui sobre a situação. Como o ferro, observa, o aço, desculpa, ele é uma liga de ferro e carbono. O ferro, se vocês analisarem na tabela periódica, o ferro ele é um metal de transição, ele se encontra bem aqui no meio, bem aqui no meio. E o carbono está na família 4A. Então, uma das propriedades da tabela periódica é o que? É o raio atômico, que ele decresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Nesse caso, quem está mais a essa distância é o ferro. Então, o raio do ferro é maior do que o raio do carbono. Portanto, o carbono, ele entra dentro da célula unitária do ferro. Correto? Porque ele é maior. E a célula unitária do ferro a temperatura ambiente é conhecida como cúbica de corpo centrada, que é o ferro conhecido na forma ferrita. Ok? Ok? Estou entendendo? Então o carbono ele entra onde? Aqui dentro, o carbono. Ele entra aqui dentro. Aqui dentro. Agora pensa comigo. Se o aço ele está à direita do ponto eutetóide, à esquerda, desculpa, ele tem pouco carbono, correto? Então, como é que vai ficar mais ou menos a estrutura de um aço que tem pouco carbono? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai ter aqui os grãos. Ele vai ter muita ferrita. E vai ter pouco carbono que vai entrar aqui dentro. Então vai ter mais parte vermelha ou clara, que é a ferrita, do que o que? O carbono. E o carbono, quando ele entra aqui dentro da célula unitária, o que ele vai fazer? Ele vai reagir, o carbono vai reagir com o ferro. Ok? Beleza? Que vai dar origem quem? A cementita. Aí ele entra aqui dentro, ó. Aqui dentro. Então vai ter o que? Muita ferrita e pouca cementita. Lembra? O carbono, quando ele entra em contato com a célula unitária do ferro, ele vai formar um composto conhecido como cementita, que é esse elemento aqui, ó. Então, nesse caso, ele vai ter muita ferrita mesmo. E nesse grão que vocês estão vendo bem aqui, ó, esse grão aqui que é preto, branco, preto e vermelho, ferrita, cementita, nós chamamos de perlita esse elemento aqui. Perlita. O que é a perlita? É o que?
é a ferrita mais a cementita. Então o que acontece, gente? Vamos lá. Aqui no meio, nesse ponto eutetóide, nós vamos ter o que? Somente a perlita, que é mais ou menos isso aqui, ó. Vai ser só um elemento assim, ó. Um elemento assim, ó. Só grãos, onde vai ter vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho e preto. Lamelas alternadas de ferrita e cementita. O preto é a cementita, que é o F3C, e o vermelho vai ser o que? A ferrita. Aqui, no aço hipotetóide, eu ainda vou ter domínio só de ferrita também. Então vai ter muita ferrita, porque tem pouco carbono para poder formar a cementita, porque o carbono reage com o ferro que está dentro da solenitária. Vai formar o quê? Esse cara aqui, ó. Só que como tem pouco carbono aqui dentro, ele vai formar o quê? Pouca cementita. Vai ter poucos domínios o quê? Preto, né? Porque tem pouco carbono. Aqui já vai ser o quê? Vai ser lamelas. Preto, vai ser preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. E passando mais ainda à direita, vai ter muita cementita, porque vai ter o quê? Muito carbono que vai entrar aqui dentro. Ok? Então os ácidos são o quê? Hipotetóide, eteotóide e hipertetóide. Ok. Como a maioria dos metais que estão trabalhando na indústria são ácidos, esse ácido ele vai ser aquecido, não vai ser aquecido? Então, observe, quando ele está a uma temperatura de 727 graus centígrados, esse ácido ele tende a entrar numa zona crítica, no caso hipotetóide, onde começa a aparecer novos grãos conhecidos de austenita. Aí eu aqueço, lembra a recristalização que vocês viram aqui, ó? A recristalização que vocês viram aqui, ó. Aqueço, aí vai recristalizando aqueles grãos lá, ó, que é a própria austenita, que são grãos novos livres de tensão. Aí depois eu resfrio e eu vou ter o que? A mesma configuração de antes, só que as tensões foram para onde? Foram embora. Beleza. Inicialmente eu vou ficar só nessa parte do diagrama, porque vocês vão ver isso aqui com calma na disciplina. Senão eu vou entrar na disciplina de tecnologia dos materiais ou ciência dos materiais e eu tenho que falar só de tratamento térmico aqui. Show de bola. Ó, o aço, quando tem pouco carbono, observa que isso é branco aqui, ó. Vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Aço com baixo teor de carbono. Baixo, baixo, baixo. Quando a gente vai analisar a microestrutura com o microscópio, vai ser tudo branco aqui, ó. Ou então muito pouco preto. Aço aqui, ó, que tem aço hipotetóide, que já tem uma certa quantidade de carbono. Aqui é praticamente o ferro puro, só tem a ferrita. Tem muito pouco carbono, quase nada. É isso aqui, ó. E ácidos que possuem o que? Carbonos, mais carbonos que o anterior, o ácido hipotetóide que nós mostramos lá, observa que vai ter muita parte clara ou vermelha que nós chamamos lá, muita parte clara ou vermelha, vou até pintar para ficar igual, ou vermelha que nós chamamos lá, ó. Ok? Muita ferrita vai ter, muita ferrita que é a parte vermelha que nós vimos lá, e o que? Perlita. O que seria a perlita? São aquelas lamelas de ferrita e... Ó, o que é a perlita? É a ferrita. É a ferrita. É a ferrita mais a cementita. Isso equivale ao que eu desenhei naquela hora bem assim, ó. Como preto, vermelho, preto, o que? Vermelho. O que é o vermelho? É a ferrita. O que é o preto? É a cementita.
Então, preto e vermelho é o que? A perlita. É, isso aqui, ó. Olha o domínio. Ó, perlita. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo aqui, ó? Preto e branco, preto e branco, preto e branco. Ou preto e vermelho também aqui, ó. Então, ó, então observa aqui, ó. Tem um grão de perlita, outro grão de perlita aqui, outro grão de perlita aqui. Preto e branco. Nessa nossa figura que tá aqui, é preto e branco. Que é o que? Observa, bizu. O que é o preto? O que é o preto? Onde tiver preto é porque tem carbono. O que faz escurecer é o carbono. Então aqui, ó. Eu tenho perlita, 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 perlita. Isso aqui é o quê? Ferrita, ferrita, ferrita. Por isso que o material é claro. É mais ou menos assim, ó. Ó, observa. Muita ferrita e esses domínios aqui, ó, preto, branco, são as perlitas. Qual é a característica de um material de um aço hipoeltetóide? Ele é dúctil, ele tem uma boa tenacidade, ele é bom para ser conformado, porque eu tenho pouca perlita, consequentemente eu tenho pouca cementita, porque a perlita é ferrita mais cementita. Tenho pouca parte escura, tenho pouco carbono. Por isso que ele é bom para ser conformado. Beleza? E aqui o aço altetóide, que é esse aço aqui, que tem 0,76% de carbono, ele é isso aqui, ó. Ele só tem perlita aqui, ó. Preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Um grão. Preto, branco, preto, branco. O que é o preto? Vamos lá. Cementita. O que é o branco? Ferrita. Então, preto e branco é o que? Ferrita mais cementita. Que é igual ao que? A... Gente, vocês vão ver isso na disciplina de ciência dos materiais, tá? Ou é tecnologia dos materiais, eu não sei. Materiais de construção. Vocês vão ver isso na disciplina. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou falar de tratamento térmico. Não tenho como falar disso, falar de tratamento térmico sem falar disso. Então, beleza, já estou adiantando. Ó. Ferrita mais cementita. Gente, vocês querem que eu repita? Alguém tá com dúvida aqui? Eu repito, não tem problema não. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Tá vendo aqui o aço? Opa. Diagrama ferro-carbono. Eu tenho o quê? É um diagrama binário, onde tem ferro e carbono. Vou até levantar. O que eu mostrei aqui para vocês? O que eu mostrei aqui para vocês? Que se vocês analisarem nesse diagrama aqui, ó, como é uma linha binária, se eu tenho 3% de carbono, aqui ó, eixo X carbono, eixo Y temperatura. Se eu tenho 3% de carbono, qual vai ser a minha porcentagem de ferro? 97%. Se eu tenho 4% de carbono, 6% de carbono, vocês já matamos aí, né? Matamos. Vou na mãe, vou falar assim, alto, para poder ficar na gravação. Tá no mudo? Vamos lá. O que acontece? O que eu falei para vocês aqui? É o primeiro contato que vocês estão fazendo. Ponto-chave. O aço é uma liga de ferro e carbono. Só que esse carbono ele vai variar de 0 a 2%. E entre 2 a 4,3%, nós conhecemos o fofo, que é o ferro fundido. Nós vamos trabalhar só nessa região do diagrama, de 0 a 2%. Show de bola. Aí eu falei para vocês, o ferro, a temperatura ambiente, ele está na forma conhecida como ferrita. Que ela tem uma célula unitária única de corpo central. Marcos, o que é uma célula unitária? É a menor unidade da matéria que preserva todas as propriedades de um material. Marcos, eu consigo ver o modelo matemático aí, representado. De novo, a menor unidade
da matéria que representa todas as propriedades de determinado material. Então, a gente chama de unitária da ferrita é essa aqui, ó, cúbica de corpo concentrado. Aí vocês devem calcular o fator de empacotamento, que dá 0,68. Vou calcular isso aí? Beleza. Aí eu falei para vocês, dá um zoom. Existe uma propriedade do campeonato periódico que é a raia atômica. O ferro é um metal em transição. Dá uma olhada aí no ferro aí. Acredito eu que ele é um metal em transição. E o carbono também aqui, ó. Quem tem o maior raio atômico? Se a propriedade vem da esquerda para a direita, de cima para baixo? Não, o ferro? É o ferro. O que acontece? Portanto, o que vai acontecer? O carbono ele vai entrar dentro da por um fenômeno conhecido como difusão. E também então ele entra por difusão dentro da célula unitária. Beleza? Bom, aí eu falei para vocês, show de bola, partimos desse princípio. Eu falei para vocês, se eu tenho um pouco carbono, concorda que vai ter pouca. A outra coisa, eu falei para vocês, quando esse carbono entra aqui, ó, ele vai reagir com o ferro e vai formar esse composto aqui, ó, cementita. E essa cementita que vai dar a propriedade conhecida como dureza do material, do aço. A cementita, ela vai fornecer a propriedade conhecida como dureza do aço. Beleza. Se eu tenho pouco carbono aqui dentro, eu vou ter pouca cementita. Logo, ele vai ser menos. Se ele é menos duro, é um material bom para conforto. Tá? Por isso que aços que estão aqui no ponto eutetóide, à esquerda do ponto eutetóide, eles estão conhecidos como aços de baixo e médio teor de carbono. São bons para conformar, para usinar e assim por diante. Não vai entrar nessa seara aqui não. E a classificação dos ácidos, que é na outra matéria. Ok. Então, o que acontece? Show de bola. Vamos falar de microestrutura agora. Se eu tenho aqui, ó, observa, eu tenho pouco carbono, eu vou ter muita ferrita. E pouco é o quê? Cementita. Ok? Beleza. E vocês entenderam por quê, né? E esse domínio aqui, ó, importante, esse domínio aqui, ó, ferrita, cementita, ferrita, nós chamamos de perlita, que é o seguinte que está escrito dentro no caixa. São lamelas alternadas de ferrita e quanto menor a quantidade de carbono, mais o formato de carbono que vai dar. A ferrita tem que dar uma pesquisadinha. Vê a propriedade do ferro aí, na temperatura ambiente. Dá um Google rapidinho. Dá um Google na propriedade do ferro na temperatura ambiente. Tem a opacidade, é condutor. Não, ferrita não é condutora não. Não é magnética não. Vamos lá. Aí o que acontece? Vamos aqui, ó. Vamos para esse ponto que eu vou dizer aqui, ó, eu só tenho ferrita. Eu só tenho ferrita. Só isso que eu tenho. E à direita dele, eu vou ter muita cementita. Muita cementita. Beleza? Aí nós falamos o seguinte, ó. Quando eu trabalho com tratamento térmico, eu vou sair o aço,
quando ele é aquecido acima de 727 graus, ele passa por uma transformação, onde ele deixa o ferro, deixa de ser ferrita e vira o quê? Austenita. Aí, beleza. É magnética, eu falei que não era. É magnética. Magnética. Beleza, o colega confirmou aqui que é magnética mesmo. Aí o que acontece, ó? A austenita é outro grão, beleza? É outro grão. Novo. Aí eu mostrei o slide da recristalização. Aí o tratamento térmico vai diminuir as tensões, vai eliminar porque recristalizou, se for uma temperatura acima de 727. E depois o resfriamento eu vou ter o quê? Novos grãos, como era antes, livres de tensão. Vencemos aqui? Vencemos? É o que precisa saber agora. Aí depois vocês vão aprofundar nas outras disciplinas. Se eu tivesse dando essa disciplina, eu aprofundaria com vocês. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, ferro puro, sem carbono, ou material com baixo teor de carbono quase nulo. Eu tenho mais parte clara, que é a ferrita, que dá a propriedade magnética da liga ferrosa. Quando é um aço hipotetóide, ou seja, com baixo teor de carbono, eu tenho muita parte clara, que eu chamei de vermelha aqui no meu material, e pouca parte escura. Se eu der o zoom nessa parte escura, é o que? Vão aparecer lamelas alternadas de ferrita, que é a vermelha, e cementita, que é a preta. Que nós chamamos tudo isso de perlita. Que vai o que? Me oferecer a dureza. Beleza? O aço altetóide, que é aquele que nós vimos lá no meio. Oi. Pode falar. É porque a perlita é alfa, mais é semitida. Exatamente, ó. Se eu tenho mais semitita, o material vai ficar mais duro ou menos duro? Não, mais semitida. E a perlita é o quê? Ferrita mais. Entendeu? Se eu tenho muita perlita no material todo aqui, ó, muita perlita, mais duro, observa aqui, ó, porque eu vou ter muita. Aí depende, de liga para liga. Tem que ver cada aço. Existem classificações de vários aços. O que tu tem que saber aqui? O que tu tem que saber? O que tu tem que saber aqui é importante. Quanto mais carbono, vai aparecer mais domínios de preto, branco, preto, branco, preto, branco, que é a perlita. Mais grãos de perlita, mais duro é o material, correto? Porque eu vou ter mais carbono, correto? Beleza? Mais carbono. E a perlita é o que? Ferrita mais cementita. Aí quando eu chego bem aqui, ó, em 0,76% de carbono, é o aço altetóide, onde só vai ter só grãos de domínios de perlita. Olha aqui, ó. Ferrita mais cementita. Preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. Só tem perlita aqui, ó. É o aço eutetóide. Ele é vendido praticamente como 1080. O aço 1080. É o aço eutetóide que nós chamamos. Beleza? Agora, um aço hipotetóide. Não, porque não vende 1076. É tabalado é a redonda. Entendeu? Aí o que acontece? Um aço hipereutetóide, ele vai ter muitos grãos de perlita. Observa. Vai ter muitos grãos de perlita. Ó, branco, preto. Então isso tudo vai ser o que? A própria perlita, que é ferrita mais sementita. E observa que entre os contornos dos grãos vai ter muita parte escura, que é a só sementita aqui, ó, só sementita. Porque tem muito carbono. Formou vários grãos de perlita, mas ao redor desses grãos de perlita formou só sementita. Por quê? Eu aumentei a quantidade de carbono. E aonde entra o carbono? Não é pelas células unitárias? Preencheu tudo, ainda sobrou. Consegue ver? Num grão, aqui dentro do grão, não tem várias células unitárias aqui?
Aí imagina, entrou carbono, entrou carbono em tudo. Em toda essa célula unitária. Aí o que sobrou vai para onde? Vai para o contorno dos grãos. Aí vai formar o que? A semitita entre os contornos dos grãos. Porque está absorvendo muito carbono. Beleza? Aí, essa aqui é a perlita, a micrografia. Preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. E deixe-me ver mais. E agora é o seguinte, agora vamos ao tratamento térmico. Vamos lá. Então o que acontece? Por exemplo, quando eu pego um aço hipertetóide, ele está aqui, ó. Ó, observa. Ele tem ferrita e ele vai ter cementita. Ferrita e cementita. Ok? Aí o que vocês estão vendo aqui, ó? Bem aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto aqui, ó. O que dá pra ver? Bem aqui, ó. Eu tenho ferrita, muita ferrita. Por quê? Tem pouco carbono entrando. Se tem pouco carbono, eu tenho muita parte branca, né? Que nós vimos. Então é a ferrita, só grão de ferrita. Aí vamos supor que esse material ele foi processado por uma processo de trefilação, laminação, extrusão. Está todo deformado o material. Aí eu não vou mandar assim para o cliente. Aí eu vou fazer um tratamento térmico. Aí o que vai acontecer? Ó? Vão começar a eu vou aumentando a temperatura acima de 727 graus. Entro nessa zona crítica. Vão nuclear novos grãos aqui, ó. Novos grãos vão aparecer aqui, ó, de austenita. O ferro vai se transformar de ferrita para austenita. Aí, ó, vai nucleando até ter só a austenita. Eu tive a recristalização do material. Aí depois eu resfrio controladamente. E eu vou ter o mesmo grão que estava antes. Só que livres de tensões. E o material continua com a mesma espessura, mesmo comprimento, mesmo tudo. Eu só recristalizei os grãos e diminuí as tensões. Isso é um tratamento térmico. Isso vai acontecer para um aço eutetóide, recristalizou, e também para um aço hipereutetóide. Diga lá. Não, são novos grãos. Novos grãos estão aparecendo, só grão. A quantidade de carbono permanece a mesma aqui, ó. Ó, observe, a concentração é a mesma. O eixo Y aqui, ó, o X aqui, ó, ele permanece a mesma. A ferrita, é o ferro na temperatura do ambiente. Ela é ferrita, ela vira o quê? Austenita. Ela recristalizou, mas o carbono, a porcentagem continua a mesma. Só fiz aumentar, variei a temperatura, não adicionei. Existe um tratamento térmico conhecido como cementação, que é adicionar carbono no material para aumentar a dureza. Aí, para diminuir tensões internas, também esses alinhamentos. Tensões internas, você pode colocar esses alinhamentos também internos. Aumenta a dureza do material. Quanto mais carbono, mais cementita e mais dureza, correto? Lembra que o carbono entra dentro da célula unitária, reage com o ferro e forma o quê? Cementita. Eu tô extensões internas. O material tá cheio de tensão, pode trincar, pode quebrar na mão do cliente. Entendeu? Aí eu tenho que exatamente. Alivia as tensões. Vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Observa. Eu tenho uma aqui, ó, olha a GIF. Eu tenho aqui o material aqui, se vocês analisarem, é um metal eutetóide aqui, ó. Eutetóide aqui, ó. Um aço eutetóide. Ó, eu só tenho domínio de quê? De perlita. Preto, cementita, branco, ferrita. Preto, cementita, branco, ferrita. O conjunto todo, preto, branco, preto, branco, preto, branco, nós chamamos de perlita. Aí eu tô aquecendo, ó. Tô aquecendo, tá recristalizando. Tá recristalizando. Novos grãos livres de tensão. Diminui as tensões internas.
Não posso entregar um material laminado desse jeito. Essa chapa que foi laminada, preciso tratá-la. Não pode, essa chapa pode romper, ok? Aí beleza. Aí eu vou chuva? Vamos lá, vamos aprofundar aqui. Aqui essa aula é top mesmo. Isso aqui é alto nível que é. Vamos lá. Então o que acontece? Agora eu vou resfriar. Ele não aqueceu, agora ele vai resfriar. O que está acontecendo aí, ó? Os novos grãos livres de tensão. Eu estou mostrando o aquecimento no forno. E agora eu vou fazer o que? O resfriamento controlado. Aí vem a variável, velocidade de resfriamento, tempo de aquecimento lá na temperatura. São as variáveis de cada processo que nós vamos ver. Ok? Tá claro aí? Vambora. Vambora, senhores. Bate uma foto aí. Vamos lá. Aí o que acontece? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Só sai meia-noite hoje. Ó, deformou o material, passou por um processo, os grãos estão todos desse jeito. Ó, lembra dos grãos? Imagina a perlita, um aço hipoeutetóide desse jeito assim. Eu não vou mandar assim, cheio de trinques, cheio de tensões internas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou levar para um tratamento térmico. Aí o que os grãos vão com aquecimento? Vão o quê? Recuperar, eles vão ficar mais, como eu posso dizer, amolecidos. Vai aquecendo a temperatura, né? Vai se reorientando. Aí chega a uma temperatura acima de recristalização. Então a ferrita se transforma em austenita. Aí depois a austenita vai crescer. Não é isso? Aí depois eu resfrio. Aí qual é o resultado disso? Eu vou diminuir as tensões internas. Eu aumento a ductilidade do material. Eu diminuo a resistência mecânica, que os grãos vão estar menos compactos, né? Ok? Então vai melhorar as propriedades mecânicas do material. Beleza? Show de bola? Fica, se tem muitas tensões, fica encruado o material. Fica tanta tensão interna aqui, tensões internas de cisalhamento. Aí, por exemplo, aqui, ó, muitas tensões internas aqui, ó. Concentração de tensão aqui, ó. Mais ele expande na hora do ensaio hidrostático. Quando ele não está devidamente tratado, ele não expande, ele não facilmente nas zonas térmicas. Ele não se deforma, ele rompe logo. Porque ele está. Exatamente. Porque o tratamento térmico, ó, o material está desse jeito aqui. Vamos supor que está desse jeito aqui. O tratamento térmico vai fazer ele ficar, os grãos ficarem mais ou menos assim, ó. Aí ele vai se deformar antes de romper. Sem tratamento térmico, ele vai só romper. Ele não vai se deformar, ele não vai dar sinal. Ele não dá sinal que está rompendo, ele vai romper logo. Ele vai romper logo. É, o colega fez uma pergunta que eu estou pensando na situação aqui. Vambora, vambora. Eu já vou
Peraí, deixa eu botar. Não, é lá na frente, lá na frente. Lá na frente. Ó, importante. Por exemplo, aqui em grão, ó, olha aqui, ó. Para o material ele foi laminado. Esse grão aqui, ele é conhecido como grão encruado, encruamento, todo deformado. Aí, ó. O que são grãos equiaxiais? São grãos que eles crescem em todas as direções, tá? Grãos equiaxiais. Ele cresce em várias direções que são diferentes umas das outras, tá bom? Então, material encruado, passa pela tratamento térmico, recristalizado, olha a diferença. Beleza, agora vamos falar. Vocês entenderam essa parte aqui do diagrama, essa parte aqui, né? Beleza? Então tá, vamos lá. Então vamos para o primeiro recozimento, primeiro tratamento térmico, que é o recozimento de alívio de tensões. Anota aí, recozimento de alívio de tensões. Pode anotar. Já. Esse que é o mais importante, ó. Esse é o primeiro tratamento térmico que nós vamos ver. Ó, é necessário recozer o material para aliviar suas tensões, surgidas por meio de solidificação e principalmente de trabalhos de deformação a frio, abaixo da temperatura de recristalização, ou de uma forma mais coloquial, a temperatura ambiente, vamos colocar assim. Mas o conceito é abaixo da temperatura de recristalização. O material passou por uma usinagem, etc. Ou seja, ele é um material tensionado, os grãos estão lá, daquele jeito, deformados, como mostrei para vocês. Então, o que acontece? O que vai acontecer aqui? Ó? Nesse processo, o tarugo, o material, ele vai para o forno, ele é levado ao forno, ele é aquecido, só que ele não entra dentro dessa zona crítica. Essa zona crítica, se vocês analisarem, já começa a nucleação de austenita aqui, ó, ferrita mais austenita, já está nucleando a austenita. Só
que esse tratamento ele é só de alívio de tensão, porque ele vai ficar aqui, ele vai subir até a temperatura abaixo, ó, de 727 graus, que é onde começa a recristalização. Por isso que ele só vai aliviar as tensões internas. Não é um tratamento completo, ou seja, ele se tem tensões, mas eu quero aliviar as tensões. Por exemplo, é o material que ele sofreu por um processo de conformação, mas por meio de ensaios mecânicos, por meio de técnicas apropriadas, foi identificado que o material não está tão tensionado. Então, um recozimento de alívio de tensões é o suficiente para aquela situação. Então, eu só levo o material, aqueço abaixo da temperatura de recristalização, entre 400 a 700 ou 400 e 150, dependendo da liga, que é tabelado isso aí, e deixo lá em torno de 2, 3 horas, dependendo do processo, que existem parâmetros operacionais para isso, deixo no forno, desligo o forno e deixo esfriando lá dentro do forno mesmo. E o que eu estou fazendo? Eu só estou aliviando as tensões do material, mas a microestrutura continua de perlita e ferrita. Continua a mesma coisa, não nucleou. Por isso que ele está aliviando o quê? Tensões. Tá claro aí? Nós chamamos de recozimento de alívio de tensão ou subcrítico. Subcrítico. Tá claro aí, gente? Beleza. Aí tem um recozimento pleno. Você já imagina o que é o recozimento pleno, né? É acima da zona da temperatura de cristalização. Então, eu preciso recristalizar o quê? O material. A ferrita vira o quê? Austenita. Ó, olha o que ele fala. O recozimento pleno é quando uma peça sai do processo inicial de fabricação e terá que passar por outros processos. Então, por exemplo, se esse material ele passa por um processo de, vamos supor, eu vou passar por um processo de trefilação. Eu tenho que fazer o fio máquina, não é isso? Aí muitas das vezes é por a própria laminação. Então eu já tenho que fazer um tratamento térmico aí, para poder aliviar as tensões, porque ele vai passar outro processo de fabricação para virar o cabo, né? Que é a trefilação. Então ele já está tensionado da laminação para ter o fio máquina. E depois ele vai passar por um processo de trefilação, já está tensionado, com mais tensão vai trincar o material todo, vai ter um acidente. Então faça um tratamento de recozimento pleno. Aí essa questão do recozimento pleno já vai ter uma recristalização. Vamos lá. Aí ele vai, recozimento pleno, ele vai diminuir a ductilidade. Os grãos eles vão estar maiores, né? Vai ficar menos resistente. Aí eu tenho até que o colega falou uma situação importante aqui, ó. Importante. Se a dureza está somente vinculada à quantidade de carbono. Aí vamos lá, vou até escurecer aqui, ó. Eu falei que sim, somente, mas se a gente parar para pensar direitinho, tá aqui o material, tá aqui os grãos, tá aqui os grãos. Agora eu vou botar outro material, com a mesma quantidade de carbono, só que os grãos estão assim, ó. Mais compacto. Vou fazer melhor. Os grãos estão mais compactos. Mesma composição. Esse material vai ser mais resistente, não vai ser mais resistência? Por quê? Porque ele vai ter mais grãos compactos. Vai estar mais compactos os grãos. Aí vocês vão estudar lá em ciência dos materiais, que é a deformação plástica. Já até falei, está relacionado às discordâncias, né? Quanto mais contorno de grão,
menos discordância vai ter, menos defeitos cristalinos. E quanto mais resistente, aumenta a dureza, tá bom? Aumenta a dureza. Aí eu tinha falado que só estava relacionado ao carbono. Os grãos mais compactos, mais resistentes e mais duros. Esses grãos aqui, ó, tem menos contorno de grão. Então a resistência é menor e a dureza também vai ser o quê? Menor. Beleza? Dependendo da composição da microestrutura. Da microestrutura. Exatamente. Aí a gente lembra do triângulo. Material, processamento, microestrutura. Propriedades, processamento, microestrutura. Se eu mudei o processamento, vai mudar o que? As para propriedade. E eu só processei. Eu não adicionei material, mas vai mudar. Lembra? Vamos lá. Propriedades do material, processamento e microestrutura. Se eu processo, vai mudar a microestrutura e vai mudar o que? As propriedades. Nesse caso, não compactei, não passou por uma laminação, um forjamento, qualquer coisa. Então, eu já modifiquei o que? As propriedades. Aí o colega perguntou se está só relacionado ao carbono. Não. Aí eu já estou retificado. Não está relacionado só à quantidade de carbono, porque eu tenho que levar em consideração quem há o processamento. Boa pergunta. Pergunta boa que eu... Vamos lá. Vai estar na gravação isso aí. Depois você bate o print lá. Aí o que acontece, ó? A dureza pode melhorar a usabilidade. Ele diminui a dureza, né? Os grãos vão ficar menos compactos. Melhorar a usabilidade. O ajuste dos grãos. E assim por diante. Como é que funciona o tratamento pleno? O aquecimento, ele vai ser o quê? Acima dessa zona o quê? Dessa zona crítica e vai ter a recristalização. Então vai ser um aquecimento assim, ó. E depois resfria. Por quê? Vai recristalizar. Observe que vai ter o ferrita e pernita aqui, ó. Aí vai recristalizar, vai ter só austenita. Recristalizou. Então vai ser um recozimento que pleno, total, uniforme, mais controlado, mais caro também. Aí nesse caso, acontece todo esse fenômeno de recristalização do material e depois eu vou esfriar. Tudo isso quando eu levo o material para onde? Para o forno. Beleza? Por isso que é pleno. Quando que é utilizado? Se já passou por um processo de fabricação, vai passar para outro. Eu não faço aqui, ó. Fio máquina, exemplo fio máquina. Laminação, fio máquina, tratamento térmico, recozimento e depois para trefilação. Senão o material vai rompendo na trefilação. Pegar a ideia aí? Beleza? Aí o que acontece? Importantíssimo isso aqui. Importantíssimo. Isso aqui vocês viram na disciplina de Ciência dos Materiais. Ó, o que está acontecendo aqui? A mesma concentração de carbono, para a mesma concentração de carbono. A temperatura de ambiente, a ferrita, ela tem o que? A CCC, que é isso aqui, ó, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Essa salonitária. É 1/4, 1/8 em cada vértice e uma no meio lá. Ou então, um modelo de esfera reduzida representado só por uma bolinha nas vértices e uma no meio. Observa, como o fator de empacotamento, o que é o fator de empacotamento? Vocês lembram que vocês estudaram? Vocês lembram o que é o fator de empacotamento? Porcentagem do volume de átomos que pode ser ocupado nesses vazios pelo volume total da célula
unitária, não é isso? É o volume dos átomos. Até a célula unitária, vai ter espaço nessa célula unitária. O carbono vai entrar aí dentro, não é isso? Então, o volume de átomos que dá para entrar aí dentro, pelo volume total da célula unitária. É como se fosse, eu tenho lá os vértices tudinho lá, e eu tenho um espaço lá dentro para os carbonos entrarem. Então, o volume dos átomos que vão entrar lá dentro, que é o carbono, pelo volume todinho da célula unitária. Se o volume todinho da célula unitária é 100%, aí vai virar uma porcentagem, não é isso? Aí nós chamamos de fator de empacotamento, não é isso? Que numa cúbica de corpo centrado é 0,68. Então, e quando esse material aqui, ó, como essa ferrita ela se transforma em austenita, a austenita ela tem um fator de empacotamento de maior, né? Que é o que? 0,74. Entra mais o que? Carbono lá dentro, não é isso? Beleza. A concentração de carbono é a mesma. Tá lá na rede cristalina lá. Só que na ferrita, a temperatura ambiente, o que vai acontecer? Como o fator de empacotamento é menor, vai preencher e vai ficar carbono lá pelos orbitais dos átomos lá. Vai ficar lá carbono lá. Lembra em química. Que a rede cristalina vai ter átomo, vai ter íons de carbono lá. Vai ter íons de carbono. Quando eu aumento a temperatura, não vai ter mais espaço para entrar o carbono? Aonde esse carbono vai entrar? Lá dentro, não é isso? Lá dentro. Beleza, então o que vai acontecer? No tratamento térmico, esses carbonos eles vão entrar lá dentro, vai ficar desse jeito aqui, ó. Desse jeito que vai ficar. Aí quando eu resfrio, ó, ele tá mudando, ele virou de ferrita para austenita. Aqui, ó, saiu de uma CCC para uma CFC, ó. Muito carbono. Quando eu resfrio lentamente, esse carbono, ele vai transformar de CFC para CCC, esse carbono vai sair tudinho, ó. É isso que vai acontecer. Aí, ó, observa, no contorno dos grãos, os carbonos saindo. E vai aparecendo de novo o que? A ferrita e a pernita, como estava antes. É isso que acontece lá dentro. E onde o carbono fica? São íons de carbono lá. Entre os orbitais. Isso é bem química aí. Então lá, entre os orbitais, as células unitárias, tá tudo lá. Beleza? Profundo isso aqui é, bicho. Vamos lá. Mais coisa aqui. Ó. Já vimos aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos fazer exercício. Ó. Cada aço ele tem o que? A sua temperatura que vai ser realizada a mudança, a recristalização de ferrita para austenita. É só tu analisar o gráfico aqui, ó, só analisar o gráfico. Quanto mais carbono aqui vai alterar a temperatura onde vai ter só austenita, né? Se observa. Se eu vou mais para a direita, em temperatura menor vou ter só austenita. Se eu vou mais para a esquerda, em temperatura maior vou ter o que? Austenita. Pode falar. Calma, a têmpera é outro departamento. Mas para te falar, o que é a têmpera? O que é a têmpera? Eu aqueci o material. O carbono entrou dentro da CFC. Os carbonos, os íons de carbono, entrou tudo dentro da sala unitária. Quando eu resfrio controladamente, ela vira uma CCC. Mas se eu jogar dentro de uma água, não vai dar tempo de transformar. E essa CCC ela vai se distorcer assim. E vai virar uma tetragonal de corpo centrado. E essa tetragonal de corpo centrado, essa célula unitária, vai dar origem à martensita, que vai ser um material muito duro. Mas isso aí eu vou falar depois. Aí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Exercício. Vamos lá. Essa aqui ó, foi de 2021. Depois dessa a gente acerta todas, hein? Ó, vamos ver como é que é cobrado isso aqui. 2021, engenheiro mecânico. FGV. Vamos lá. Para realizar o tratamento de recozimento pleno, é necessário que o metal, seja aquecido a uma temperatura
Acima da zona crítica, gabarito, letra, bola. Olha aí, ó, você já ia acertar essa questão. Letra B. Eu não botei uma animação aqui, não? Ah, tá aqui, ó. Acima da zona crítica. Só isso, Caio. Só isso. Mais uma. Essa aqui foi para técnico de inspeção, 2011. Faz tempo. Vamos lá. Alguns dos objetivos do tratamento térmico de recozimento são proporcionar o quê? Alívio de tensão, redução da resistência mecânica, aumento da tenacidade, promovidos pelas mudanças induzidas ao material. Os processos de recozimento consistem em uma sequência de etapas descritas. Vamos lá. Ele quer saber a sequência correta. Primeira sequência. Aquecimento até a temperatura desejada. Certo ou errado? Sim. Se é um recozimento de alívio de tensões ou recozimento pleno, eu vou escolher. Pegou? Pode ser eu quiser só diminuir, eu não quero recristalizar. Temperatura abaixo da zona crítica. Se eu quero um alívio de tensão completo, a temperatura acima da zona, aquecimento até a temperatura desejada, beleza, tá certo. Então já elimino qual? 3. Próximo. Manutenção da temperatura ou encharque, sinônimo. Certo, eu vou aquecer, espero, depois resfrio. Tá certo também. Elimino qual? Vamos lá. Terceira, aquecimento até temperatura crítica. Não, é abaixo ou acima da zona crítica. A zona crítica, o que é a zona crítica? É essa temperatura aqui, ó, cadê? É a temperatura. Cadê, ó? Essa temperatura onde começa a nuclear o quê? Os grãos de austenita, aqui, ó. Começa a nuclear os grãos de austenita. Eu acho que aqui, ó, a temperatura começa a nuclear. Observa, a nucleação é sempre nos contornos dos grãos. Vão nascendo novos grãos. Por isso que as tensões, olha o bizu, as tensões internas não acontecem nos contornos dos grãos? Se eu recristalizo, essas tensões internas vão sumindo porque novos grãos estão recristalizando aonde? Nos contornos. É nos contornos aqui, ó. Vamos lá. Eu tô com sede. Então essa aqui tá errada. 4. Resfriamento, geralmente até a temperatura ambiente. Perfeito. Gabarito 1, 2 e 4. Olha, já dá para vocês serem engenheiros já. Técnico, tá difícil essa questão aqui, tá fácil não. Mais um. Essa aqui foi de 2013, analista do TJM. Gente, eu vou perder nenhuma oportunidade. Vamos lá. Né, mano? O tratamento térmico de... Ó, essa aqui 2013, TJM, analista judiciário. O tratamento térmico de recozimento visa regularizar a textura
Bruta de fusão, eliminar o efeito de quaisquer tratamentos térmicos e mecânicos que tenha submetido anteriormente. Ele vai falando, ele pegou isso de alguma referência de algum livro, essa informação. A estrutura resultante é normal de acordo com os tipos de aço. Agora que ele vai sair, agora que é a pergunta. Agora que é a pergunta. Se o aço for hipereltetóide, o recozimento será. Qual é a microestrutura que terá? O que vocês acham? Vocês lembram? Ele está à direita do ponto eutetóide. Ele vai ter mais carbono ou menos carbono? Mais carbono. Então ele vai ter só ferrita? Ele vai ter só perlita? Não. Ele vai ter só sementita? Não. Ele vai ter o que? Perlita e sementita, pô. Perlita e sementita. Ele vai ficar mais, vai ter aqui, ó. Observa, ele vai ter essa configuração, ó. Muita sementita no contorno do grão e muita perlita, ferrita mais sementita, ó. Ele vai ter muita sementita. Aqui, ó. Olha que interessante. Lembra que eu falei para você? Olha para vocês. Eu vou ressuscitar. Todo mundo aqui. Eu tenho esse grão todo. Esse grão todo. Eu tenho de perlita. Ferrita vermelha, semitita preta. Ok? O que acontece? O ferro reage com o carbono, não é isso? Vai virar semitita. O restante, que não deu para entrar lá dentro, vai todo mundo nessa unitária lá. Imagina essas unitárias aí. O que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar aí nos contornos dos grãos aqui, ó. Aí nós chamamos essa ferrita aqui, ó, semitita de semitita prototórica. Que além de ficar lá dentro, vai formar perlita, ferrita, perlita, ferrita, grão. Tá completo esse grão aqui, ó. Não dá para entrar mais carbono aqui, nesse grão aqui. Aí vai ficar onde? Vai encostar onde esse carbono? Aqui dentro. Os íons de carbono e os íons de ferro vai ter uma reação química. Aí vai formar o que? A semitita. Por que protetóide? Porque ela fica no contorno do grão. Ferrita protetóide, vocês vão ver. Vai ficar onde? No contorno do grão. Aí vai ter o número aqui. Semitita mais perlita, né? Semitita, contorno mais perlita. Aí, ó. Vamos para a questão agora. Calma, isso aqui é perlita mais semitita. Vamos lá. Essa aqui, vamos lá, interessante. Essa aqui, ó, foi do Instituto Federal do Mato Grosso. Para professor, para teacher. Ó, o aço 1020 é um aço que é um aço hipoeutetóide. Lembra que é 0,76%? Então, beleza, ele só quer saber o que tem lá dentro. Pô. Ó, se ele tá à direita ou à esquerda? À esquerda, tem pouco carbono. Eu vou ter muita semitita?
Não, né? Não vou ter excesso. Então tudo que é sementita. Eu vou ter austenita? Não, a austenita é acima de 727. E eu vou ter, ó, então tudo que tiver austenita eu elimino. Vai sobrar quem? Ferrita e pernita. Eu vou ter pouco carbono, gente, ó. Eu vou ter pouco carbono. O carbono que tiver lá, ele vai entrar dentro lá do grão, lá nessa unitária, vai reagir com a ferrita e vai ter o quê? Dentro da sala unitária vai formar o quê? A semitita. Aí dentro do grão vai estar o quê? Semitita, ferrita vai formar ferrita. Beleza? E o restante, que tem muito ferro e pouco carbono, vai ficar onde? No composto do grão. Que nós chamamos de ferrita proeucatóide. Tanto ferrita quanto sementita. Marcos, que viagem é essa? Vamos lá. Não desiste não, guerreiro. Desiste não, desiste não. Vamos fazer mais aqui. Eu quero finalizar essa aula aqui com vocês, gente. Não quero liberar vocês sem finalizar, não. 9h20 eu tô terminando, eu acho. 9h30, no máximo. Porque na aula que vem eu vou entrar em forjamento. Aí eu preciso terminar essa parte de tratamento térmico para poder falar de continuar. Ó, essa aqui foi da Copel. Não sei o que é isso. 2017. Vamos lá. Vamos ler. Em relação ao tratamento térmico de recozimento, considere as seguintes afirmações. Ah, não, pula, porque eu tenho que falar de normalização. Pula, vamos para a próxima. Essa aqui, 2016, técnica de saúde pública mecânica. O recozimento é um tratamento aplicado em materiais, o quê? Em metais encruados. Quais são as fases do recozimento? Vamos lá, vocês decoraram? A primeira fase é qual? O material está deformado, encruado. Eu tenho que recuperar, né? Aquece, recupera. Recupera. Depois eu recristalizo. Depois o crescimento dos grãos. Gabarito, letra D. D de dado. Normalização. Eu vou deixar essa informação. Igual já? Vocês estão cansados, né? Agora que eu comecei. É um assunto complexo, mas é gostosinho. Mas é complexo. Se tu perder a concentração, tu se perde. Porque é muita informação de microestrutura ali e tal. Se tu perder, com certeza. Dá o like, siga o canal, compartilha. Não é você que vai ser meu mídia social media, né? né? Vamos lá. Normalização. Ó, a normalização, ela serve para uniformizar os grãos e vai deixar os grãos mais compactos após o tratamento térmico. Então o que acontece? O resfriamento ele vai ser ao ar livre, não vai ser dentro do forno. Então vamos lá, vou botar aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Em temperatura elevada, acima da zona crítica, os grãos de austenita crescem, absorvendo os grãos vizinhos que nós já vimos, aí menos estável. Esse crescimento é tão rápido quanto mais elevada a temperatura. Se o aço permanecer em muitas áreas, muita hora com temperatura acima da zona crítica, seus grãos também vão aumentar. Aí vai falar do resfriamento. No resfriamento, os grãos transformam-se em perlita e ferrita, no caso de um aço hipototóide, né? Suas dimensões dependem parte do tamanho do grão. Aí ele continua aqui. A granulação grosseira torna o material o quê? Quebradiço. Ok? Não fica tão, para determinadas aplicações, não é tão adequada. Então a normalização ela vai deixar os grãos o quê? Mais finos e mais compactos. Ela vai melhorar ainda mais.
Então o que vai acontecer? Eu vou levar, ó, vai ter as diminuições das propriedades, como as tensões internas, resistência, mas os grãos eles vão estar como? Não vão estar bem uniforme, bem bonitinho. A normalização, tu pega o material, coloca no forno e coloca o resfriamento dentro, ao ar livre, os grãos vão estar mais compactos. Ele está normalizando, ele está deixando mais uniforme. Aí vai melhorar as propriedades. Vamos lá. Onde é muito utilizado? Depois de um processo de forjamento. Vamos lá. Consiste no aquecimento de um aço forjado, no caso do recozimento, e ele é resfriado ao quê? Ao ar livre. E obtém uma estrutura mais fina, ok? E as propriedades são o quê? São melhoradas, né? Mais melhoradas, são melhoradas, porque a granulometria está mais fina. Mais fina a granulometria está. Beleza? Então essa é a vantagem da normalização. No resfriamento não é feito no forno, é o ar livre. Os grãos estão mais finos, mais compactos. Beleza? Exatamente. Mas atenção, não é só de Vamos falar aqui da normalização. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. que alguns só de recozimento. Exatamente. Mas atenção, não é só de recozimento subcrítico que alguns aços necessitam, não. Existem outros processos térmicos envolvidos na preparação do aço para a usinagem, como, por exemplo, a normalização. Em temperaturas bem acima da zona crítica, os grãos de austenita crescem além da conta. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido é esse crescimento. Deixar o aço a uma temperatura um pouco acima da zona crítica durante muito tempo também provoca esse efeito. Como você já sabe, durante o resfriamento, a austenita se transforma em perlita, ferrita ou cementita. E o tamanho desses grãos depende, em parte, das dimensões dos grãos de austenita. Agora fique sabendo que a granulação grosseira torna o material quebradiço, alterando também suas propriedades mecânicas. As trincas também se propagam com mais facilidade no interior dos grãos grandes. Para evitar esse problema é que existe a normalização. No processo de normalização, o aço com granulação grosseira é levado ao forno com uma temperatura acima da zona crítica, na faixa de 750 a 950 graus Celsius. Nessa temperatura, todo o material se transforma em austenita. Depois de umas 3 horas, o forno é desligado, o aço é retirado e se resfria lentamente sobre uma bancada. Resultado: a estrutura final do aço passa a ser de grãos finos, distribuídos de forma homogênea. Se eu entendi direito, a normalização nada mais é que o refinamento da granulação grosseira do aço. Quer dizer, transforma os grãos muito grandes em grãos normais, é isso? É isso, você entendeu direitinho. Ok? Exato. E vou falar de mais um que você já está agoniado, né? Que é a esferização. Ou seja, é um tratamento que é para os grãos ficar na forma de esfera. Beleza? É um processo não é convencional, mas existe. Vamos lá. Trata-se de um processo indicado para ácidos de alto teor de carbono, que tem mais sementitas que o aço médio e baixo teor de carbono. Você sabe a diferença dos... Já viram essa diferença? De aço baixo teor? Vamos lá. Chegou a hora da revisão. Aço de baixo teor de carbono, vou botar aqui, ó. A porcentagem de carbono, ela é entre 0,08% até 0,3%. Beleza? Aí o ácido de médio teor de carbono, o carbono vai de 0,3% até 0,6%.
E o alto teor de carbono, o carbono vai de 0,6% até o que? 2%. Então tá aí, depois vocês revisam aí na casa de vocês. O baixo, de 0 até 0,3%. O médio, de 0,3, maior do que 0,3 até 0,6%. E o alto teor de carbono é o que? Até 2%. Beleza? O médio e o alto teor de carbono tem mais. O alto teor de carbono tem mais cementita e perlita, né? Já consegue ver. O baixo, o médio, tem mais ferrita e perlita, né? Já pode tirar essa conclusão. Então essa sementita aqui, ó, vai ter muita. Aqui vai ter muita sementita e mais perlita, não é isso? Essa sementita, o objetivo é deixar na forma de grãos, os grãos, forma de esfera, na forma de esfera, a sementita. Então, e isso vai facilitar a diminuição de dureza do material. Então, basicamente é isso. Aí eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui, eu sei que você já quer ir embora também. Vamos lá. Existem duas formas, que é a temperatura alternando acima e abaixo da zona crítica. Então, aquecimento aqui intermediário, ok? E a segunda forma é abaixo da zona crítica, ok? Isso no caso de material do alto teor de carbono, né? Alto teor de carbono, tá para cá, ele tá para cá. Ok, exercício para gente finalizar. Já muita informação hoje já foi. Ó, Petrobras, técnico, mecânica, junho 2014. Tratamento térmico de normalização. O resfriamento é a livre, gabarito, letra B. Só é isso que cai. Só isso. Tô mostrando para vocês. Tô mostrando para vocês. Mais uma. Técnico e mecânica. Ele quer um incorreto. Calma, vai acabar. Tá agoniado. Vai acabar. Ó. 2017. Ele quer a incorreta. Vamos lá, então eu vou aprofundar. Ele quer a alternativa incorreta. O refino do grão, ó, sobre o tratamento de normalização. O refino do grão proporcionado pela normalização resulta no aumento da resistência do material? Sim, exatamente. E tenacidade também, melhora as propriedades. Esse tratamento consiste no aquecimento em um campo austenítico, seguido de resfriamento ao ar? Sim, pô. Sim. Beleza. A estrutura resultante é de pequenos grãos equiaxiais de cementita e ferrita? Calma, vamos pensar no próximo. Como a velocidade de resfriamento é heterogênea, a microestrutura mecânica também são. Isso aqui é verdade, tá? Eu vou abordar isso depois. Alguns ácidos de elevada temperabilidade, como ácidos ferramentas, não devem ser normalizados, pois em ar, tá difícil isso aqui. Tá certo. Isso é característica do ácido ferramenta. Qual o objetivo dessa questão? São pequenos grãos equiaxiais? Não. Um grão equiaxial, ele cresce para todas as direções. São grãos mais compactos que nós vimos. Por isso que está errado aqui, ó. São grãos compactos. Então, gabarito letra C. Alto grau essa aqui é. Mais uma.
O tratamento térmico de normalização produz... Olha, fina, tem que ser fina. Perlita fina, nada de grossa. Nada de grossa. Não, é só perlita fina aí. Eu era nem para ter colocado essa questão, porque eu já botei outras microestruturas aí. Mais uma. Essa aqui foi para tenente de máquina, engenheiro mecânico da Marinha, 2016. O tratamento térmico é um conjunto de operações de aquecimento e resfriamento e que são submetidos ácidos sob condições controladas de temperatura, tempo, atmosfera, velocidade, com o objetivo de alterar suas propriedades mecânicas e lhes conferir características determinadas. Dentre os tipos de tratamento térmico, qual é o realizado com o objetivo de refinar a granulação grosseira de peças de aço ou depois de laminados, forjados e assim por diante. E é resfriada o quê? Ao ar, gabarito letra B. Mais uma, questão 11, 2021, FGV, Bel, Engenheiro Materiais. A respeito da esferoidização, o que a gente lembra de esferoidização? Aço de alto teor de carbono, esfera da cementita. Vamos lá, do tratamento de uma liga de aço, vamos lá, ele quer saber o que está certo aqui, ó. É normalmente aplicado em aços com baixo teor de carbono? Não, então já elimina essa. É um processo com uma cinética muito rápida? Não. Não é. Tem por finalidade a redução da dureza? Sim, também. Sim, é um tratamento térmico. Tanto vai melhorar as propriedades mecânicas, diminuir as tensões e a dureza. Gabarito letra C. Falta mais uma. A última está aqui, ó. Faltou mais uma para fechar com chave de ouro. Que elas têm? 9h13. A colega tá sedenta por conhecimento. Acabou, gente.